Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Hypera Pharma, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao terceiro TRI de 2020. Antes de falar sobre o desempenho operacional do terceiro TRI, gostaria de falar um pouco sobre os impactos da pandemia no setor farmacêutico e como a Hypera está respondendo a essas tendências. Passados 7 meses do início da pandemia, vemos priorizando a prevenção e o tratamento de doenças crônicas e passando a utilizar a tecnologia para as interações com os médicos e as farmácias. Mais de 50% dos médicos na telemedicina, com mais de 1/3 das consultas sendo feitas online durante a pandemia. O que impulsionou também a prescrição que foi regulamentada no início do ano no Brasil. Isso impactou a indústria farmacêutica, que passou a adotar plataformas digitais, 80% das visitas aos médicos no auge da quarentena. Hoje, esse percentual está em torno de 15% a 20% e deve permanecer nesse patamar no futuro, na nossa opinião. E a Hypera está respondendo a essas novas tendências do setor farma com bastante agilidade. Com relação à mídia, aumentamos consistentemente nossos investimentos em 2018, representava 8% do total dos nossos investimentos em mídia, em 2020 representar em torno de 22%, e em 2021, 30% do total dos nossos investimentos em mídia. Com isso, conseguimos pulverizar melhor nossos investimentos em mídia, em mais marcas do nosso portfólio e aumentar o índice de conversão em vendas dos nossos investimentos. Sobre o modelo de promoção médica, iniciamos um projeto piloto de visitação remota em julho de 2019, para avaliar com quais tipos de médico esse modelo híbrido de visitação médica funciona melhor. Também testamos um novo modelo de envio de amostras grátis, sem necessariamente fazermos a visitação presencial. Com isso, conseguimos enfrentar muito melhor os desafios da pandemia, quando no final de março tínhamos nossos 1.000 representantes médicos em casa, sem poder fazer a visita presencial. E no final de abril, já tínhamos todos de volta trabalhando no modelo virtual. Agora, estamos com um modelo híbrido de visitação médica que ainda tem potencial de melhorias, mas acreditamos que esse seja o modelo que vai prevalecer daqui em diante, com visitas físicas e remotas de acordo com as necessidades dos médicos. Na frente do e-commerce, as vendas do mercado farmacêutico no canal online dobraram, saindo de aproximadamente 1% das vendas para 2% agora, sendo que para as grandes redes de farmácia esse número é um pouco mais alto. Ainda é um patamar baixo, comparado com outros setores do varejo, mas é uma tendência que veio para ficar e queremos estar na frente dos nossos concorrentes nessa área. Em maio, lançamos um piloto da nossa plataforma de e-commerce, Direct to Consumer, na qual podemos fazer vendas diretas através do nosso site e plugar também nossa plataforma nos diferentes marketplaces já existentes e os que devem surgir no futuro próximo. Também queremos alavancar as iniciativas de e-commerce dos nossos principais clientes, que estão investindo bastante nessa frente. Temos uma equipe sempre dedicada ao trade marketing digital, com foco na plataforma digital dos nossos principais clientes, assegurando que a exposição e a promoção dos nossos produtos esteja impecável nos sites e aplicativos. O mesmo trabalho com a nossa equipe de campo nas lojas. Por último, estamos desenvolvendo uma plataforma multicanal de atendimento ao pequeno varejo B2B, que deve ser implementada já no primeiro de 2021. Hoje somos a empresa farmacêutica com maior cobertura física de lojas, com nossos consultores chegando a aproximadamente 30% dos pontos de venda. No entanto, ainda temos potencial de atender os 20% restantes através de ferramentas digitais e também de oferecer uma experiência omnichannel para os clientes atendidos presencialmente hoje. Queremos que as 80.000 farmácias brasileiras possam ter acesso a condições especiais do nosso portfólio de produtos, seja através do nosso representante, nosso call center ou de nossas plataformas digitais. Estamos antenados às transformações digitais que foram aceleradas pela pandemia. Desde
Desde 2019, criamos algumas áreas dentro da empresa para estarem 100% focadas nessas oportunidades, como, por exemplo, a área de Digital e Business Innovation. Com essas e outras iniciativas em curso na companhia, estaremos na vanguarda e prontos para aproveitar as oportunidades geradas durante a pandemia. Agora, falando sobre o resultado operacional, nossa receita líquida atingiu 1 bilhão e 89 milhões, um crescimento de 8% em relação ao segundo TRI de 2019. Esse valor é o maior já registrado em um trimestre, desde que passamos a concentrar nossas operações exclusivamente no mercado farmacêutico. Esse crescimento foi impulsionado pelo desempenho do sell-out, que cresceu 7,5% no trimestre, refletindo principalmente a melhora da demanda no varejo farmacêutico, por conta da maior flexibilização das regras de circulação da população. Como já tínhamos visto ao longo do segundo TRI, essa maior flexibilização vem levando a atual do número de consultas médicas dentro do fluxo nas farmácias, do desempenho do mercado e do nosso sell-out. Similares e genéricos foi novamente o principal destaque, com crescimento de sell-out forte de 2 dígitos. Assim como no segundo TRI, esse crescimento foi impulsionado pela nossa plataforma robusta de distribuição, que alcança praticamente todos os pontos de venda do país. Em produtos de prescrição, observamos a recuperação de demanda entre as nossas unidades de negócio. Tínhamos sido bastante impactados no início da pandemia, principalmente no mês de abril, e desde o mês de maio passamos a observar uma recuperação gradual em diversas categorias, com destaque principalmente para dermatologia, crônicos e vitaminas, que seguem crescendo duplo dígito na comparação com o ano anterior. Por outro lado, a recuperação ainda tem se mostrado mais lenta em algumas classes terapêuticas, como sistema respiratório, ortopedia e pediatria, categorias que acabaram sendo mais impactadas pelo menor número de consultas médicas. No Consumer Health, as marcas de vitaminas e suplementos continuam com forte crescimento, acompanhadas pelas marcas líderes em adoçantes, Zero Cal e Fim, que atingiram um recorde histórico de market share no último bimestre. De antigripais, onde a companhia é líder e continua aumentando sua participação de mercado, apresentou forte queda no terceiro TRI, assim como tinha apresentado no segundo TRI. Nossa expectativa é que o impacto dos antigripais seja menor nos próximos meses, uma vez que a categoria é menos relevante no quarto e primeiro TRIs. Inclusive, a gente já está vendo esse comportamento nos dados preliminares de outubro. Neste TRI, fortalecemos nossa liderança absoluta em Consumer Health com a conclusão da aquisição da família de produtos Buscopan, marca líder em dores abdominais e a segunda maior marca de OTC do mercado. A conclusão dessa aquisição é muito importante para a companhia. São marcas fortes que continuam crescendo de maneira saudável nos últimos meses e que serão usadas para extensões de linha com futuros lançamentos nessa categoria. Por falar em lançamos 3 extensões de linha da marca Vitasay e reforçamos nossa marca com 4 lançamentos da linha de OTC Adera Mais. Lançamos também o Maracujina à noite, com dosagem mais alta que a versão atual. Lançamos um novo sabor do Engove After, o Berry Vibes, e o Blanche XT, marca líder, marca da linha Mantecorp Skincare. A inovação segue como base para o nosso crescimento sustentável. No TRI investimos mais de 90 milhões em P&D, o maior patamar já investido pela empresa em um trimestre. E o nosso índice de inovação alcançou 33%. Sim, aceleramos nossos investimentos para a expansão da capacidade de produção em Anápolis, que já está em fase final de execução. Nossa expectativa é já iniciar a produção de vitaminas e sólidos nas novas linhas de produção no mês de dezembro. A partir do primeiro TRI de 2021, deveremos ter um aumento significativo da nossa capacidade para fazer frente ao crescimento que estamos esperando para o mercado de genéricos e similares, que representam hoje mais de 70% do volume de produção da nossa fábrica e que crescem a taxas superiores à média de mercado, principalmente em um cenário macroeconômico ainda desafiador que deveremos enfrentar em 2021. Continuamos tendo inovação e aumento de capacidade produtiva
porém sem perder de vista a rentabilidade e o retorno de capital aos nossos acionistas. Neste trimestre, o EBITDA das continuadas cresceu 2%, sido 29%, mesmo com o impacto negativo da pandemia. Além disso, tivemos geração de caixa operacional recorde, de R$ 465 milhões. Antes de passar a palavra para o Adalmario, quero falar um pouco sobre o patrocínio de naming rights da Neoquímica Arena, que fechamos agora em setembro. Vamos investir R$ 300 milhões pelos próximos 20 anos. Este contrato possibilitará uma visibilidade enorme para a marca Neoquímica, espontânea, a menção da marca Neoquímica durante a transmissão dos jogos, notícias, mídias sociais, além da visibilidade no estádio, tanto para a marca Neoquímica quanto para outras marcas da Hypera, que terão os naming rights de setores do estádio. Mas temos uma expectativa muito maior para essa iniciativa do que apenas a exposição das nossas marcas. Enxergamos como uma enorme oportunidade de estreitar o relacionamento com os nossos principais stakeholders. Nosso objetivo é localizar, conhecer e fidelizar os 30 milhões de corintianos que já conhecem a Neoquímica e têm um vínculo emocional com a marca. Começando pelos profissionais da saúde, os médicos, farmacêuticos e balconistas, e depois com todos os consumidores e pacientes em geral. Queremos conhecer os hábitos desses corintianos e criar um programa de fidelização desses torcedores, mapeando, engajando e explorando oportunidades de promoções, focando inicialmente na alavancagem das vendas de medicamentos da Neoquímica e, no futuro, em toda a linha de produtos da Hypera. Estamos montando uma equipe dedicada para esse projeto. Começaremos a implementar esse programa de fidelidade já no início do ano que vem e esperamos colher o fruto desse trabalho ao longo dos próximos 5 anos. Agora eu passo a palavra para o Adalmario, que vai comentar em mais detalhes os resultados do trimestre. Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Vou falar aqui com um pouco mais de detalhes o resultado do terceiro trimestre, passando pelas vendas e também a parte de despesas, e depois a gente entra no fluxo de caixa. No geral, tivemos uma boa performance, com crescimento de quase 8%, tanto na receita bruta quanto na receita líquida, com um nível de devoluções bastante reduzido nesse trimestre, quando comparado com o terceiro TRI de 2019. Um impacto positivo do reajuste de preço médio, 5%, realizado no segundo TRI, e também um aumento de volume de 3%, com crescimento bastante balanceado entre o sell-in e o sell-out. O crescimento do trimestre foi puxado pela boa performance em algumas categorias, como o Breno já comentou, em destaque para o portfólio de produtos crônicos, vitaminas nutricionais, analgésicos e dermatológicos, principalmente protetor solar, com as pessoas regressando às atividades. E também o portfólio de genéricos, que aumentou aí em duplo dígito, puxado por um aumento de volume expressivo no trimestre. A forte performance foi parcialmente impactada pela redução da demanda do portfólio agudos, principalmente aí pediatria, respiratório, dor e inflamação, e também o impacto negativo dos antigripais por conta do Covid. Teve uma desaceleração significativa quando a gente compara com o terceiro TRI de 2019. Com relação ao portfólio de agudos, a gente já está vendo uma recuperação nesse segmento, né, com o aí dos médicos, consultas muito próximo aos patamares do Covid, mas o segmento de gripe e alergia deve retornar aos patamares anteriores somente em 2021. Esse ano a gente não espera que volte, dado a sazonalidade aí desse segmento. Nesse já começamos a ter o benefício da incorporação das aquisições com o fechamento e a integração do Buscopan, que já contribuiu parcialmente para as vendas do trimestre, ainda de forma bastante tímida, né, pois tivemos menos de um mês de vendas. Agora, para o quarto TRI, deveremos ter a contribuição integral das marcas aí Buscopan e Buscofem.
A margem bruta ficou em 64% no trimestre, uma queda de 3,5 pontos percentuais, principalmente no custo do produto vendido e também uma desvalorização de 23% aí do real frente ao dólar, que transitou pelo nosso custo. Também tivemos o impacto do mix, por conta da maior representatividade de genéricos, que foi levemente compensado pelo aumento de preço. Entre o impacto cambial e mix, a gente teve uma queda de quase 5 pontos percentuais, a margem bruta, que foi levemente compensada por esse aumento de preço. No trimestre, continuamos a investir fortemente em P&D, tivemos um aumento de quase 45% por conta da aceleração dos projetos em desenvolvimento, com a aquisição de matéria-prima e contratação de equipe adicional, como também o nosso projeto para a inclusão de novos fornecedores. Em relação às despesas, os destaques foram a maior eficiência em despesas com vendas, com redução de viagens, premiações e PPR, menor patamar de despesas de marketing, teve uma concentração muito forte de campanhas de mídia para os lançamentos do portfólio de antigripais no terceiro trimestre do ano passado, e nesse ano a gente teve uma redução nessas veiculações. Também tivemos uma redução de eventos, congressos médicos, amostras grátis e materiais promocionais para o nosso portfólio de prescrição. Na linha de outras, tivemos uma receita de quase 63 milhões, com a contabilização do ganho da venda da marca Neocopan, de aproximadamente 21 milhões, que já tínhamos falado no trimestre anterior, como também créditos fiscais adicionais. Com isso, finalizamos o trimestre com a margem de EBITDA acima de 36%, com EBITDA de 393 milhões, crescimento de 32% quando comparado com o período do ano anterior, e bastante em linha com o orçamento que tínhamos para o trimestre. O resultado financeiro, a gente teve o impacto da redução da posição de caixa, por conta do pagamento da aquisição de Buscopan, no final de agosto, como as bancárias relacionadas aos FIIs das operações adicionais de financiamento que foram tomadas no trimestre. A linha de R teve uma contribuição positiva, principalmente depois das deduções relacionadas ao benefício do juros sobre capital próprio, declarado no trimestre, e também da subvenção do Estado de Goiás. Com isso, o lucro líquido das operações continuadas foi de 350 milhões de reais e o lucro líquido total de 345 milhões, com crescimento de 29%. Passando agora para o fluxo de caixa, no slide 6, nesse trimestre a gente teve um recorde da geração de caixa operacional da companhia em um único trimestre, de 465 milhões de reais. E considerando as variações de contas a receber, fornecedores e estoques, nosso investimento em capital de giro permanece abaixo da receita líquida, com uma melhora gradual no ciclo de conversão de caixa. Essa geração de caixa operacional foi mais do que suficiente para cobrir os investimentos em CAPEX, de 130 milhões de reais, e parte da ativação do investimento em P&D, de 50 milhões de reais. Tivemos uma aceleração de investimento em CAPEX nesse trimestre, por conta das obras de expansão da capacidade da fábrica em Anápolis, que representou quase 80% desse CAPEX total. Com isso, tivemos uma geração de fluxo de caixa livre, de quase 300 milhões, excluindo a aquisição do Buscopan de 1,3 bilhões. Com relação ao fluxo de financiamento, emitimos uma nova debênture de 735 milhões nesse trimestre, com 2026, cancelamos a tranche remanescente de 1 bilhão que tínhamos negociado no início do ano, para o pagamento da aquisição da Takeda. Com essa nova operação, isso já é mais do que suficiente para o pagamento da aquisição, que deve ocorrer entre o final desse ano e o início do ano que vem. Além disso, também rolamos o financiamento de 500 milhões que tomamos no início do ano, 2024, com um custo bastante atrativo e beneficiando desse ambiente de taxa de juros historicamente baixo. Temos também 24 milhões de IR
retido na fonte, referente à declaração de juros sobre capital. E nesse a gente fez uma nova declaração de juros sobre capital própria de 185 milhões, que representa um aumento de 15% quando comparado com o valor declarado no ano anterior, e bastante consistente com a nossa estratégia de alocação e retorno de capital aos acionistas, aumentando o dividendo por ação ano após ano. No final do trimestre, o endividamento ficou em 5,6 bilhões de reais, bastante concentrado no prazo, e uma posição de caixa de quase 5 bilhões. Com isso, continuamos com a sólida posição de capital, com um balanço bastante saudável, mesmo após considerar o valor a ser pago na aquisição dos ativos da Takeda, de aproximadamente 3,5 bilhões. Com isso, nosso índice de alavancagem deve ficar num patamar muito próximo, às vezes, dívida líquida e o EBITDA pro forma, com consideração do portfólio adquirido no próximo ano. Da minha parte é isso. Acredito que tivemos um resultado do terceiro trimestre bastante sólido. Estamos otimistas que o pior da crise ficou para trás. Estamos animados com as perspectivas para o quarto TRI 2021, quando já teremos finalizado as integrações das aquisições nacionais que temos e teremos aí maior disponibilidade de produtos com a expansão do site de Anápolis e também menor impacto da pandemia em categorias relevantes do nosso portfólio. Agora, Breno, para as considerações finais. Obrigado, Adalmário. Estamos vendo uma recuperação gradual do mercado farmacêutico e do nosso sell-out, indicando que o maior da pandemia realmente foi no segundo TRI. Otimista com o nosso desempenho operacional para o quarto TRI e para 2021. Neste trimestre, demos um importante passo para a aprovação da aquisição das marcas Takeda com a venda da marca Xantinon. Nossa expectativa é termos essas importantes marcas da Takeda sendo incorporadas no nosso portfólio já no início de 2021 e contribuindo de maneira relevante para a nossa receita e lucro líquido, fazendo da Hypera Pharma a maior empresa farmacêutica do Brasil. Nossa forte geração de caixa nos permite investir no crescimento orgânico do nosso negócio, o nosso portfólio triplicável de marcas líderes, nossa forte capacidade de inovação, produção e distribuição, e ao mesmo tempo dividendos aos nossos acionistas e seguir explorando oportunidades de aquisições em mercados estratégicos para a companhia no médio e longo prazo, mantendo o nível de endividamento saudável que temos hoje. Continuamos acreditando muito no potencial de crescimento do mercado farmacêutico brasileiro e a Hypera é a empresa melhor posicionada para capturar as oportunidades nesse mercado nos próximos 5 a 10 anos. Agora, vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem *1. Para remover sua pergunta da fila, digite *2. A nossa primeira pergunta é do Sr. Robert, do Bank of America. Muito obrigado. Bom dia a todo mundo e parabéns pelos resultados. Breno, o que está por trás do grande aumento nos gastos de P&D? E podem comentar de forma geral sobre o seu pipeline em termos das oportunidades orgânicas e inorgânicas, por favor. E por segundo, como devemos pensar sobre o investimento em marketing à medida que o mercado se normaliza? E por último, fiquei muito impressionado com os cortes de G&A. Quanto disso é sustentável? Obrigado. Obrigado, Bob. Obrigado pelas perguntas. Começando pelos investimentos em P&D, basicamente aqui o que a gente tem duas quebras, né? O que circula pelo P&L é mais relacionado à manutenção de registros, né? Então endereçando novas exigências da Anvisa. A gente nesse TRI também aumentou um pouco o gasto de P&D nos trimestres. Isso deve continuar um pouco mais alto por conta da transferência
da produção para as novas áreas. Então, a gente precisa, né, quando transfere a produção de uma área para uma nova área, tem que fazer lote piloto, se certificar que o produto da área, nos novos maquinários, tem a mesma eficiência eficácia, né, do que o mesmo produto produzido em outro maquinário. Então, isso também elevou um pouco os gastos recentes em P&D. Outra fonte saiu uma nova resolução da Anvisa 348, né, que por conta da pandemia permitiu as empresas farmacêuticas a acelerarem esse processo de registro de novos fabricantes ou novos princípios ativos no registro dos medicamentos. Então, a gente e vários outros concorrentes também aproveitaram isso para colocar novos fornecedores e evitar risco de ruptura de matéria-prima, como a gente, né, quase teve isso no início do ano. Então, isso também aumentou um pouco os gastos de P&D que transitam pelo P&L nesse trimestre. Falando e o que é capitalizado, né, que é ativado, a gente é basicamente o portfólio de novos produtos, né? Então, é isso que a gente vem investindo, é um investimento de longo prazo. Investimentos feitos agora vão ter retorno daqui 2 a 3 anos, quando eles saírem da Anvisa, forem aprovados pela Anvisa. Acho que o ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que o nosso índice de inovação está nos máximos, né, em torno aí de 33% da nossa receita vindo dos lançamentos. A gente sabe, mostrou em outras ocasiões para vocês, em days anteriores, que o crescimento vem da inovação. Então, isso é inevitável. Eu acho que o que a gente está investindo agora, a gente vai passar a ver os resultados daqui 2 a 3 anos, e o resultado que a gente está vendo agora foi do investimento feito 2 a 3 anos atrás, quando a gente iniciou as operações do móvel. Em relação aos gastos de marketing, Bob, estão hoje em torno de 18%, 19% da receita. A gente acredita que para o ano de 2021 também deve permanecer nesses patamares. O que a gente tem feito é buscar cada vez mais a eficiência desses gastos. Em termos de mídia, como eu comentei aqui na fala inicial, a gente vem investindo cada vez mais na mídia digital, que a gente entende que tem uma conversão. Primeiro, a gente consegue diluir muito mais os investimentos em todas as marcas do nosso portfólio, né, em mais marcas do nosso portfólio. E também consegue ter uma mensuração e uma conversão maior dos nossos investimentos em vendas. À medida que a gente vai na mídia digital, você consegue ter um target muito mais definido, né, para consumidores de um determinado produto. Então, e a gente vem buscando mais eficiência também na mídia offline. Então, as negociações com os grandes canais aí, né, de transmissão, as grandes emissoras, a gente vem buscando maior eficiência dos programas e são mais adequados ao nosso portfólio de produtos. Em relação às despesas de D&A, eu acredito que aqui também inclui um pouco as despesas de vendas e marketing. A gente a gente fez um esforço grande agora, né, durante depois do impacto da pandemia nos nossos resultados, a gente buscou ganhos de eficiência nas nossas despesas, principalmente as despesas de marketing, vendas e o D&A como um todo. A gente acredita, estamos trabalhando agora no orçamento, começando a trabalhar no orçamento do ano que vem, acredita que parte desses ganhos sejam capturados também no ano que vem. Basicamente, o que a gente vem buscando é maior eficiência dos gastos, não necessariamente redução dos investimentos, atingir um maior número no caso, por exemplo, da demanda médica, né, visitação médica. A gente, com esse modelo híbrido, nosso objetivo é atender mais médicos, buscar mais médicos e não reduzir o número da nossa equipe de visitação médica.
assim como em outros gastos relacionados ao marketing. Acho que com a pandemia, né, mudou um pouco o cenário, a gente congressos sendo feitos de maneira virtual. Com isso, a gente consegue ter uma eficiência muito maior dos nossos investimentos. Também estamos trabalhando, não tão relacionado aqui à pandemia, mas estamos trabalhando aqui na maior eficiência do uso da amostra. E do lado do G&A e vendas como um todo, gastos com viagem. A gente acredita que trouxe, né, para um outro patamar. Ficou bem claro que a gente consegue fazer boa parte do trabalho via remotamente, né, interações remotas. Isso acho que veio para ficar. Então, acho que no ano que vem a gente consegue ter uma eficiência muito maior dos nossos gastos, gerar uma demanda maior com os mesmos investimentos. Ficou muito claro, Breno. Muito obrigado. E, novamente, parabéns. Obrigado, Bob. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Tobias, do Citibank. Breno, tudo bem? Parabéns, bom dia. É uma pergunta rápida só. Você pode dar algum update de como é que está a questão da leniência das negociações? Você pode dar só um update na medida do possível com relação a isso? E outra coisa, você teve impacto do câmbio no segundo TRI, você aumentou o preço 5%, então você talvez já tenha começado a recuperar um pouco isso. Como é que você enxerga a questão da margem daqui para frente, a margem bruta? Obrigado e bom dia. Oi, Tobias. Bom, com relação a possíveis acordos que a companhia venha a celebrar com autoridades, como a gente já falou em outras ocasiões, a gente vai buscar o que é melhor para a companhia e o melhor para os nossos acionistas. Mas, infelizmente, a gente não tem nenhum timing aqui que a gente possa comentar sobre esse assunto. O que eu afirmar, e a gente já falou em outras ocasiões, é que isso não tem impacto nenhum para o negócio da companhia. Então, tanto com clientes, fornecedores, parceiros e mesmo colaboradores, isso tem impacto zero para o nosso negócio. Mas, dito isso, é a busca, estamos colaborando com as autoridades e o nosso objetivo é ter esse assunto resolvido o mais rápido possível, mas infelizmente eu não consigo falar de timing aqui para vocês hoje. Sobre a margem, eu vou passar para o Adalmário responde. Muito obrigado. Obrigado. Bem. Fala, Adalmário. Tudo bem? Tudo. Com relação à margem bruta, né, a gente está tendo esse impacto, né, essa queda aí, desde o ano passado, por conta da desvalorização cambial aí mais acelerada, principalmente desde o início do ano. O que a gente espera é basicamente ter uma recomposição de margem gradual ao longo do tempo, à medida que a gente vai trabalhando com esse novo patamar de câmbio. A gente espera que nos próximos anos a gente vai ter reajustes aí de preço que vai compensar esse novo patamar de câmbio trabalhando. Para esse ano, a gente já tem redeado aqui para o quarto trimestre, como a gente já tinha feito esse hedge no primeiro semestre do ano, para o ano todo, e estamos avaliando aqui o melhor patamar também para começar a redear para 2021, à medida que a gente faz aqui o trabalho de orçamento para 2021. Eu acho que outros dois pontos aqui que vão, de alguma forma, impactar positivamente a margem quando a gente olha no próximo ano, são as aquisições. Então, esse portfólio de produtos que a gente comprou tem margens maiores do que a média aqui da companhia. Então, a gente deveria trabalhar com margens maiores no próximo ano, à medida que a gente faz as integrações das aquisições e também das sinergias, e principalmente do benefício fiscal, e também do pipeline de lançamentos. Então, a gente começa ano que vem com um número de lançamentos aí maior, e também esses lançamentos, em boa parte deles, têm margens maiores do que a gente tem hoje na média da companhia, que também deve favorecer
favorecer aí o aumento de margem no próximo ano e também nos anos seguintes. Tá ótimo, maravilha. Obrigado de novo. A nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph, do Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos, bom dia Breno, Ademar, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria pegar um pouquinho da cabeça de vocês com relação à execução das sinergias do Buscopan e do Buscofem, né? A gente deve estar com a aquisição provavelmente fechada em breve, vocês tocando os ativos. Eu queria entender um pouquinho como a gente deveria pensar na curva de sinergia desses ativos, essa é a primeira pergunta. A segunda é como é que estão as tratativas dentro do regulador para aprovação dos ativos da Takeda. Então, se daria para a gente pensar num completion até o fim desse ano. E, por último, como é que vocês estão vendo essa normalização no segmento de medicamentos para condições mais agudas, né? Então, eu acho que é uma parte relevante do portfólio, tem sofrido bastante e pode ser um grande lever de margem. Então, eu queria entender como é que vocês estão vendo a evolução dessas categorias ao longo do tempo. Obrigado. Sobre as sinergias, a integração do Buscopan, basicamente aqui a gente já fez a integração, né? Fez o closing, já começamos a vender a estrutura aqui de marketing que a gente trouxe da Behring, das pessoas, uma pequena, já foi incorporada, está trabalhando aqui junto conosco. Então, essa questão de sinergias de pessoas, a parte também de ponto de venda também já foi capturado, né? Eles tinham uma equipe terceirizada e essas atividades de ponto de venda, né? De venda, promoção dos pontos de venda, já foi incorporada na nossa equipe desde o day one. Eu acho que o próximo passo aqui em termos de captura de sinergias é com relação à internalização da produção. Isso a gente pretende fazer a internalização de uma das etapas da produção, das embalagens secundárias, já agora no início de 2021, e a internalização total da produção, provavelmente no final de 2021. Então, acho que aí é quando a gente captura 100% das sinergias e entra o ano de 2022 praticamente aí com 100% das sinergias ligadas. Com a Takeda, eu acho que bom, a gente está nesse trâmite, né, nesse processo de aprovação junto ao CAD. Como eu mencionei, um passo importante foi a venda da marca Xantinon, que a gente acredita que é o remédio necessário para a aprovação da transação. Porém, do ponto de vista de timing, a gente acredita que a aprovação deve acontecer aí no início de 2021, provavelmente entre janeiro e fevereiro de 2021. Mas está tudo caminhando dentro do planejado. Em termos de sinergias, eu acho que aí também a gente já começa a capturar sinergias mais rapidamente, uma vez que a gente já consegue fazer a internalização das embalagens secundárias logo na aprovação aprovação e já no closing da operação. E a internalização da produção como um todo demora um tempo a mais, são mais produtos, né? Isso deve levar aí pelo menos uns 3 anos para a gente fazer a integração completa da produção dos produtos da Takeda. Pergunta com relação aos medicamentos agudos, a gente já vê, né, mês a mês uma melhora desse sell-out, né, do sell-out desses produtos, à medida que a vida está voltando ao normal aqui no Brasil. Mais consultas médicas, agora provavelmente, né, mais as escolas, né, tudo isso leva mais, né, as crianças interagindo, voltando à vida normal, ficando doentes e indo ao médico e tomando os medicamentos, né. Acho que o Alivium, a gente já vê, né, acho que o principal produto que foi afetado aqui no nosso portfólio foi o Alivium,
e a gente já vê uma recuperação aqui mês a mês desse produto, desse portfólio de produtos. O que é interessante mencionar é que talvez a gente tenha um patamar ainda melhor para o ano de 2021, porque, né, como a gente já vem comentando, o desempenho dos crônicos aumentou muito, né, principalmente que a gente já falou sobre isso, né, vinha numa queda lá em final de 2018, começo de 2019, e isso se reverteu, e a nossa expectativa ainda é cedo para falar, mas a gente tem uma boa expectativa de que esse novo patamar, esse patamar de mais alto dos crônicos e prevenção, possa se manter num patamar mais alto e o desempenho dos agudos se recuperar aí nos próximos meses. Então pode ser que esse novo normal tenha um patamar de vendas ainda maior para a companhia. Mas vamos monitorar como isso vai desenrolar aqui nos próximos meses. Perfeito. Obrigado, Breno. A nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs. Olá, bom dia. Eu gostaria de só perguntar um pouco mais do ambiente competitivo, tanto do lado genéricos e similares, onde obviamente a gente já tem visto um grande aumento na concorrência por parte do varejo nos últimos anos. Gostaria de ver como que vocês veem o momento atual neste segmento. E aí também no varejo farmacêutico, obviamente a gente está vendo várias empresas, obviamente, tendo chegado no mercado de capitais, obviamente estão em pleno momento de expansão. Então gostaria de ouvir um pouco se isso tem mudado alguma coisa sobre os times comerciais, o approach, comerciais, as dinâmicas comerciais para vocês. Obrigada. Obrigado, Irma. Falando da primeira pergunta, do mercado de genéricos e similares, essa dinâmica continua bastante, né, o mercado continua bastante dinâmico, essa categoria cresce mais do que a média, já há muito tempo, e a gente acredita que deve continuar nessa tendência e talvez esse movimento acelerar ainda em 2021. A gente sabe que a economia aqui no Brasil foi menos, né, a economia foi menos impactada do que outras regiões, principalmente pela ajuda com a ajuda, o auxílio emergencial de R$600, que agora se reduziu e provavelmente não deve acontecer mais em 2021. Com isso, a gente acredita que o cenário macro é ainda desafiador para o ano de 2021 e nesse cenário os genéricos e similares tendem a performar ainda melhor nesse ambiente, né, geralmente que acontece o trade down eu acho que a gente está muito bem posicionado para esse movimento, caso isso ocorra. A gente vem investindo aí desde 2019 em ampliação de capacidade. Isso foi um gargalo para a companhia no passado. E agora a gente já vai poder, né, se essa demanda aumentar, como a gente espera, a gente tem capacidade para atender essa demanda que deve acontecer em 2021. A gente já vem, né, mais recentemente, a gente está conseguindo voltar a ganhar market share nessa categoria, principalmente através de lançamentos. Né? Num primeiro momento, o nosso de lançamentos, né, o nosso pipeline foi muito focado nos medicamentos de marca, principalmente em prescrição. Agora a gente já começa a ter alguma disponibilidade maior, tanto do nosso pipeline interno, como também da área de business development, né, através de parcerias. Então, com o aumento de oferta de produtos e maior capacidade, a gente acredita que está muito bem posicionado para capturar esse crescimento que deve vir na área de genérico. Em relação à pergunta do varejo farmacêutico, a gente, obviamente, né, vê os nossos clientes
muito mais capitalizados. A gente não vê ainda uma mudança na dinâmica de negócios, mas esse movimento a gente vê com bons olhos. Para a Hypera, acho que é muito bom. À medida que mais players, né, os grandes players, passam a abrir, né, abrir mais lojas, com mais pontos de venda para a gente expor e vender o nosso portfólio de produtos. Assim que concluir a aquisição da Takeda, né, seremos aí os líderes do mercado farmacêutico. Então, para a gente é muito bom esse movimento e essa capitalização dos nossos principais clientes. Bom, obrigada. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Caio, do Morgan Stanley. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entender um pouco como que está o gap de margem bruta entre os diferentes segmentos. Eu queria saber também se você tem conseguido ganhar margem bruta nos genéricos por conta de maior eficiência. Obrigado. Oi, Caio, tudo bem? O nosso portfólio, como você sabe, é o portfólio aí mais diversificado que tem da indústria farmacêutica, né? Então a gente tem posição relevante tanto nas categorias aí de maiores margens, né, que são os produtos de prescrição, produtos OTC, quanto também, né, os produtos de menores margens aí no caso dos genéricos, né? E os similares aí tá mais ou menos no meio. No caso de genéricos, né, especificamente falando de genéricos, tem uma variação muito grande de margens por moléculas, né? E aí depende muito, né, da entrada, saída de competidores aí em cada um desses mercados, né, para a gente conseguir funcionar e das moléculas que a gente está presente, né, que tipos de margens que a gente vai praticar. Eu acho que o mais relevante, o mais importante nesse segmento de genéricos é ter uma cobertura de mercado, né, com o maior número de moléculas possíveis e, né, para a gente se aproveitar dessa volatilidade que existe, que é normal nesse mercado, né, à medida que entram ou saem competidores, a gente vai avaliando aí qual que é a marca que a gente quer trabalhar em cada uma das moléculas. Mas acho que, no geral, a gente vem fazendo esse trabalho de expansão do nosso portfólio, né, através do pipeline que comentou, e a nossa meta aí é aumentar em 50% a cobertura de mercado que a gente já tem hoje nos próximos anos aí com o lançamento de novas moléculas. Tá bom, pessoal. Obrigado. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo, do Bradesco. Bom dia, Breno. Bom dia, Mário. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelo resultado. A minha pergunta são duas perguntinhas. A primeira é sobre o marketing, né? Principalmente do marketing de televisão. Então, eu queria explorar um pouquinho mais como está a situação de volta, se vai ter maior investimento no quarto Q, mas também explorar um pouquinho como que está com os fornecedores, por exemplo, com a Globo, que você tem um contrato grande e tudo mais. Como que está a questão de reconhecimento, por exemplo, vocês estão reconhecendo a menos pagamento agora e a Globo vai deixar de fato que vocês paguem só o que vocês utilizarem no ano que vem, se tem algum contrato entre as partes, para vocês não acabarem perdendo dinheiro aí no meio, porque eles não colocaram na televisão. E uma última questão, se eu puder, lá no release vocês comentam que houve uma menor remuneração variável em relação às despesas com vendas. Talvez isso seja em relação à crise, você está vendendo alguns produtos que tinham maior parte variável para o pessoal comercial, ou foi alguma coisa estrutural mesmo que mudou na remuneração do pessoal de vendas? Acho que essas duas perguntas, se vocês puderem responder, fazendo favor. Oi. Com relação aos contratos aí de mídia, né, do offline aqui, falando de televisão, né, a gente está ainda negociando os contratos para o próximo ano, né, então a gente não tem nesse momento nada aqui para antecipar, mas acho que como a gente
conseguiu, né, a negociação que a gente fez esse ano foi muito boa, a gente conseguiu uma flexibilidade muito grande aqui de grade, né, de conseguir aí pegar os melhores espaços, né, na programação, tanto da Globo como também outras emissoras que trabalham. Então, para o ano que vem, a gente ainda está negociando esses pacotes, mas a ideia é que, né, a gente continua forte tanto na mídia offline, mas também na online, né? E normalmente a gente negocia esses pacotes como os dois, né? Tanto o online e o offline, né? E a nossa ideia é continuar investindo, mas também aumentando o percentual do que vai para o online também. Online. Com relação à despesa variável, né, a gente teve aqui no trimestre, né, uma redução aqui da parte da premiação e PPR, que é o que você comentou, a remuneração variável aqui, principalmente aqui do pessoal aqui de campo, né, que a gente chama, e representante médico, né, mas acho que o que mais impactou aqui, na verdade, foram as contribuições previdenciárias aqui no trimestre, né, que a gente teve essa redução, e parte dessa redução que a gente teve tanto no segundo TRI quanto no terceiro TRI de contribuição previdenciária deve ser retornada aí no quarto TRI, né? Então a gente tem uma parte dessa queda que a gente teve de contribuição previdenciária deve voltar aqui no quarto TRI. Perfeito, ficou claro. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo, do Itaú BBA. Bom dia, Breno. Bom dia, Adalmário. Obrigado pela apresentação. É uma pergunta super rápida aqui do meu lado. Na verdade, queria retomar a discussão de mix, colocando um pouco a lupa em Consumer Health, né, pessoal? Vocês deram um destaque positivo aí em relação a vitaminas, né? Mas, por outro lado, a gente viu uma performance um pouquinho menos forte quando a gente fala de antigripais. Aí eu só queria ouvir de vocês um pouco o que é efeito temperatura, o que é efeito Covid, se vocês já estão vendo uma normalização dessa categoria dentro de Consumer Health, especificamente no comecinho do quarto TRI, dada a relevância que ela tem no portfólio de vocês. Era só esse ponto, pessoal. Muito obrigado. Oi, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Eu acho que nesse momento aqui que a gente está passando, muita mudança, né? É bem difícil dizer o quanto é de cada efeito. Mas a gente acredita que o principal efeito é o efeito do Covid, da pandemia, as pessoas dentro de casa, né? ou saindo, usando máscara, menos contato, né? Menos circulação nas ruas, não funcionando, né? Então, acho que esse é o principal fator do que o fator temperatura na queda, no desempenho dos antigripais. Como eu coloquei na minha fala inicial, a gente já está vendo uma redução desse impacto agora no TRI pelas duas razões. Primeiro, as pessoas circulando mais nas ruas, e segundo, porque esse portfólio perde relevância agora, né, no quarto TRI, o primeiro TRI, pelo verão, né, sai da temporada sazonal de gripe. A dúvida agora é como que esse mercado vai se comportar no ano que vem. Tudo isso vai depender muito de como que a gente vai estar no inverno do ano que vem, em termos de vacina, distanciamento social. Assumindo que é uma situação muito mais normalizada, a gente acredita que tem um potencial grande de crescimento dessa categoria, já que o 2020 não vai ser uma base relevante, né? Aqui nos nossos exercícios aqui para o orçamento, a gente está olhando muito mais com relação a 2019, né, que percentual da receita de 2019 o mercado vai atingir, muito mais do que a base de comparação de 2020. Perfeito, está super claro. Muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
Para fazer perguntas, basta digitar *1. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra agora para o Sr. Breno, que fará as considerações finais. A presença de todos vocês aqui no nosso call de hoje e colocar a nossa equipe de RI à disposição para eventuais dúvidas adicionais e também o management, caso tenham dúvidas. Obrigado e bom dia a todos. A teleconferência da Hypera Pharma está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.